Será que você pode reencarnar no mundo em que você quer? Existe esse livre-arbítrio? Em quais mundos eu posso reencarnar? E como posso reencarnar? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a conhecer a espiritualidade. Sou Gessé e é um prazer ter vocês de volta neste canal. Gostaria de pedir desculpas a todos que são inscritos no canal, todos que me seguem. Fiquei 2 dias sem postar vídeos, mas foi por motivos técnicos. Meu computador, que é a minha ferramenta de trabalho, deu problema e tive que levar num técnico para conserto. Mas graças a Deus estamos de volta. E hoje estou trazendo aqui o estudo de uma parte do Livro dos Espíritos, onde fala de encarnação nos diferentes mundos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos foi escrito através de entrevistas que Allan Kardec fazia com os espíritos evoluídos, como Sócrates, Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, entre outros. Eram usados médios de psicografia e Kardec fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Então, Allan Kardec era um cientista exímio na espiritualidade. Nada ficava duvidosa. Ele ia investigando até encontrar a verdade. Portanto, hoje vamos falar sobre encarnações nos diferentes mundos. É da pergunta 172 a 182 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. Não se esqueça de dar o seu like para ajudar o canal e comente aí abaixo sobre sua opinião. Vamos lá. Encarnação nos diferentes mundos. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não, vivemo-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro? Ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este, depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Depois de haverem encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, faz-se noutro. Assim, homens aqui estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer, por um indício qualquer, que um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo?
Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez, poderá ocupar posição diferente das anteriores e nessas diversas posições, se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência da pluralidade das existências. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem, no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não, dá-se em cada um. O que ocorre na Terra, uns espíritos são mais adiantados do que outros. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Podem, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato, têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. Segundo Allan Kardec, à medida que o espírito se aprimora, o invólucro corporal se aproxima da essência espiritual. A matéria se torna menos densa, as necessidades físicas se tornam menos rudes e os seres vivos não precisam mais se destruir mutuamente para se alimentarem. O espírito fica mais livre e é capaz de perceber coisas distantes que nós, meros mortais, desconhecemos. Ele consegue ver fisicamente o que só conseguimos vislumbrar mentalmente. O refinamento espiritual leva ao aprimoramento moral dos seres encarnados. As paixões animais perdem força e o egoísmo é substituído pelo sentimento de fraternidade. Nos mundos superiores, a guerra é desconhecida e não há ódio ou discórdia, pois ninguém deseja causar dano ao seu semelhante. A intuição do futuro e a consciência tranquila tornam a morte uma simples transformação, sem nenhum temor. A duração da vida nos diferentes mundos está relacionada com o grau de superioridade física e moral de cada um.
o que é totalmente lógico. Quanto menos material o corpo, menos vulnerável ele é às adversidades. E quanto mais puro o espírito, menos corroído pelas paixões. Tudo isso é uma graça da providência, que reduz os sofrimentos dessa maneira. Obrigado por ficar até aqui comigo. Até o próximo vídeo.